Olá, turma. Bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula, nós conheceremos um pouco sobre a internet, agora que nós já temos alguns conceitos básicos de redes e vimos mais ou menos como é que funcionam e quais são os meios de conexão da rede. Vamos ver então um pouco sobre a internet. Então, nossos objetivos são conhecer o histórico, conceitos e meios de conexão da internet, conhecer e utilizar serviços da internet e conhecer algumas ameaças digitais e meios de proteção. Veremos então primeiro como é que foi que surgiu a internet. A internet é uma grande rede de alcance mundial. Na verdade, ela é a interligação de várias redes de computador espalhadas pelo mundo todo. Então, a rede da sua casa, a rede do vizinho, a rede da sua escola, estão todas interligadas através de canais que formam aí então a internet. A internet surgiu ao longo dos anos 70 com objetivo militar através das pesquisas da DARPA, conforme nós vimos lá no estudo de introdutório de redes. E não existe exatamente um dono ou um controlador específico da internet. Como nós vimos, são redes independentes. Porém, existem órgãos de padronização, órgãos de sistematização da utilização da internet para evitar a multiplicidade de padrões e também para evitar abusos dentro do uso da internet e estabelecer normas mínimas de segurança também. Então, nós já vimos essa historinha aqui da ARPANET, que foi a pesquisa inicial feita nos Estados Unidos para interligar 4 pontos de universidade, 4 redes de universidade. E foi a semente da internet. Então, a internet também acompanhou a evolução das redes, né? Desde 1940, com essas experiências aí da ARPANET, satélites, e até chegarmos então aqui aos anos 90 e 2000 com a telefonia celular, o 3G, 4G, computação em nuvem e assim por diante. No Brasil, a internet começou implantada em 1989, através de uma iniciativa do Ministério da Ciência e Cultura, através também da RNP, que foi um órgão criado pelo MCT. E com apoio também de instituições governamentais, que foi o caso, por exemplo, da FAPESP, a Federação de Apoio à Pesquisa do Estado de São Paulo. Em 1991, a internet entrou em operação, mas ainda restrita ao meio acadêmico e governamental. Somente em 95 é que a internet começou a ter uma abertura ao setor privado, às empresas que passaram a ser provedoras e, finalmente, chegar até a casa das pessoas, das residências, né? E hoje o que nós temos aqui, esse é um mapa, um material que está no site We Are Social, e lá nós podemos ver que isso aqui são dados de janeiro de 2020, né? Nós temos aqui um total de usuários no mundo da internet em torno de 4,5 milhões, o que representa 59% da população global. Isso tudo com os dados de 2020. E com uma estimativa de crescimento de 7% ao ano nesse número de usuários, né? E a média de tempo que as pessoas passam na internet é mais ou menos de 6 horas e 43 minutos por dia. Outros dados interessantes também do We Are Social são da população mundial, que em 2020 era 7,75 bilhões de pessoas, hoje nós já devemos estar ultrapassando os 8 bilhões. Nós tínhamos 5,19 bilhões como usuários de celulares móveis, dispositivos móveis, o que representa 67%. E como usuários globais, nós já vimos 4,5 bilhões. E nas redes sociais, 3,8 bilhões de pessoas, o que representa praticamente a metade da população global como usuários ativos das redes sociais.
Dentro do assunto de internet, nós temos duas subdivisões aqui da internet, que é a intranet e a extranet, que nada mais são do que a intranet é uma internet que só funciona dentro de uma empresa, dentro de uma escola, por exemplo. Normalmente é uma internet, uma rede onde a empresa disponibiliza um site institucional com informações que só são de interesse interno, que não tem finalidade ou talvez nem devam ficar públicos do lado de fora, né, ao público em geral que não está dentro da empresa. E já a extranet é quando uma intranet pode ser acessada de fora, ou seja, quando algum desses serviços é oferecido, é publicado para o lado de fora. Então, um exemplo típico na intranet é para colocar, por exemplo, metas da empresa, aniversariantes do mês, por exemplo, o catálogo de telefones da empresa com os ramais internos, com todos os ramais internos, que muitas vezes as empresas não querem que isso fique visível do lado de fora fica só os telefones principais, então isso fica na intranet. Já a extranet é quando você disponibiliza um serviço de consulta para o cliente, como por exemplo a consulta de notas do IFMA, é um exemplo de extranet porque é um serviço criado que está dentro da rede do IFMA, mas que é acessível também do lado de fora e sempre tem que ter um usuário e senha para isso. Backbone é um conceito importante. Na verdade, o backbone são estruturas de alta velocidade de comunicação que são os canais principais da internet. Normalmente são oferecidos por empresas de comunicação. No caso do Brasil, a RNP, Embratel, Brasil Telecom, Telefônica e algumas outras. O elemento principal dos backbones, que são os de mais longa distância e maior velocidade, são os cabos submarinos. Vejam um vídeo complementar que vai estar na nossa sala sobre cabos submarinos. Mas basicamente um cabo submarino é isso, é um cabo bem grosso, que normalmente é um trabalho e um custo bem alto para se espalhar, para se implantar esse cabeamento submarino através de navios e tudo mais. E dentro desse cabo você tem mais ou menos essa estrutura. Ele parece um cabo coaxial, só que em grande escala, né? Ele tem uma proteção de aço, que é uma proteção, várias camadas de proteção, até finalmente chegar aqui onde tem lá no meio fios de cobre e fios de fibra de vidro, cabos de fibra de vidro. Então, quiserem mais detalhes, tem o vídeo. E aqui nós temos o entrelaçamento ou as linhas de cabos submarinos disponíveis no mundo, aí interligando os países. E graças a isso nós temos aí então essa grande rede que é a internet. É claro que além dos cabos submarinos existem outras linhas de conexão, como linhas telefônicas, linhas de satélite, né, que também têm longo alcance e que também fazem parte dos backbones. Mas os canais hoje de maior velocidade e maior alcance são os cabos submarinos aí que atravessam aí os oceanos. Provedores é um conceito também importante a aprendermos. São empresas que oferecem serviços ligados à internet. Então, temos o provedor de backbone, que já vimos aí, que são os que oferecem os canais de alta velocidade. Os provedores de acesso é qualquer empresa que você paga para ter acesso à internet. Então, se você acessa, por exemplo, a internet pelo celular, você deve estar aí com um plano com a Claro, com a Vivo, com a Oi, com qualquer operadora. Se você usa internet via fibra de óptica, né, você deve ter um provedor específico para isso, e tem outros também, a cabo e satélite. E os provedores de serviço de informação é qualquer empresa que oferece serviço gratuito ou pago na internet. Exemplo, Yahoo, o próprio Google tem vários serviços, como nós veremos, o UOL, Terra e assim por diante. Para você se conectar na internet, existem 5 meios principais aqui atualmente. Pela linha telefônica, que é usando o cabo, né, da linha telefônica, pelo rádio, né, via ondas de rádio, via cabo coaxial ou fibra ótica, e rede de telefonia celular ou via satélite. Esses são os meios. Não confundam o Wi-Fi com um meio de conexão. O Wi-Fi é só um meio de você se conectar na rede local. Não é o Wi-Fi exatamente que fornece a internet. Ele só transfere a internet que está na sua rede local, né? Compartilha a sua internet através da rede sem fio.
Então vamos ver aqui, na linha telefônica tinha um acesso inicial que era o acesso discado. Esse acesso hoje não existe mais. Era usado antigamente, você ficava com a linha telefônica ocupado, era lento e também era muito caro porque gastava o pulso, né, telefônico. Quanto mais tempo você ficava na internet, maior a conta telefônica. Hoje tem o banda larga, ainda é muito utilizado, que é o ADSL, ou banda larga por linha digital, né? Linha assíncrona digital, e ele usa a linha telefônica também. O exemplo melhor disso é o Oi Velox, ainda é muito usado, é um meio rápido, ainda de custo não muito alto, mas já é superado por outras formas de conexão, como a fibra ótica, ou mesmo o cabo, né? Esse aqui é o esquema do acesso via linha telefônica. Então o provedor tem o backbone e vem pelos postes, os fios telefônicos até chegar à sua casa, onde você tem um modem, um aparelho modem, que normalmente ele é modem e roteador ao mesmo tempo, alguns até roteador sem fio, e ali você vai estar então ligando o seu computador com fio ou sem fio à internet. Só um detalhe sobre as outras formas de conexão, gente. A linha telefônica, no caso aqui, só um outro detalhe sobre os meios de conexão. A conexão via cabo coaxial são os cabos usados para TV a cabo, que também são usados para a internet. Rede de telefonia celular, o que nós já temos com bastante divulgado, que é o 3G, 4G, 5G, e satélite é um tipo de conexão que é usado mais por empresas. O que é o URL? O URL são endereços que especificam a localização de um computador na internet. Então, é uma sigla do inglês, que é Uniform Resource Locator, e basicamente ele é o endereço de internet. Qual é a composição de um URL? Você tem o protocolo, normalmente ele é uma sigla, aí ele é sempre seguido de 2 pontos e barra barra. Depois, opcionalmente, você pode ter usuário e senha, não é comum, é mais para quando você vai acessar um serviço que precisa de usuário e senha. O nome do servidor, logo em seguida, vem, por exemplo, ifma.edu.br, americanas.com, isso são nomes de servidores ou nomes de domínio. Depois vem a porta, que é opcional. A porta é o que indica o serviço que você vai acessar, e o caminho ou a pasta. Então o mais comum é nós termos só o protocolo, o nome do domínio do servidor e o caminho ou pasta. Você nem percebe isso. O exemplo está bem aqui, ó. Quando você acessa um site de internet, se você olhar para a barra de endereço do navegador, você vai ver isso aqui. O protocolo aqui é o HTTP, que é o protocolo de páginas. Aí vem 2 pontos barra barra, www, que pode ter ou não, dependendo da configuração do site. Depois vem o que a gente chama de subdomínio, que é quando você não é dono do domínio. No caso aqui, isto aqui era um site que era o HD1, ele não existe mais hoje. Mas era um site que fornecia hospedagem gratuita. Você poderia criar o seu site e colocar lá. E como eu criei uma conta lá na época, então eu fiquei com um subdomínio. Ou seja, eu não criei o meu domínio. Se eu quisesse, eu teria que pagar para registrar o meu site, né, professormaurojance.edu.br, por exemplo. Mas como eu não fiz isso, eu fiquei como um subdomínio do hd1.com.br, que é o domínio principal, que no caso aqui é composto pela instituição ou empresa, que era HD1, o tipo, que é comercial, o país, que é BR. Pronto, aqui terminou então a parte do endereço. Daqui em diante já é a pasta e o arquivo que você vai acessar. Sim, tudo que você acessa na internet é um arquivo que está lá no servidor que você está acessando, que é um computador que está lá na internet em algum lugar do mundo. Então lá você vai estar acessando um arquivo de página de internet, HTML, um arquivo PDF, ou uma música, ou um vídeo. Aqui tem uma tabelinha no nosso material com os tipos de domínio, que é organização não governamental, comércio, governo, indústria, militar, educação e assim por diante. Os países também são padronizados. E todo computador tem que ter um endereço na internet. Esse endereço é o endereço IP. É um IP público, conforme nós aprendemos lá na aula de redes introdutória. A diferença é que, como nós não vamos decorar o IP de servidores, existe os servidores de DNS, que fazem a conversão do endereço na forma de nome para o endereço IP. Então você digita lá google.com.br
e o DNS converte para 172.217.162.163, que é o endereço IP do Google. Servidor proxy é um outro conceito importante. Ele existe em algumas redes, principalmente nas redes de empresas ou de escolas, para controlar e otimizar o acesso à internet. Então, o que o proxy faz? Ele te dá a permissão para você acessar a internet ou não. Você tem que ter um usuário e senha, tá? Para poder acessar a internet. E ele também faz o controle de acesso. Como? Mantendo o histórico de tudo que é feito, todo o acesso feito por cada usuário conectado. E ele também pode registrar e bloquear o acesso a determinados sites ou recursos. Então, isso é muito comum no IFMA, por exemplo. A gente precisa ter usuário e senha para acessar a internet, e tudo e que é acessado fica gravado lá no servidor proxy, tá? Mesmo na sua casa, que você não tem proxy, lá no seu provedor tem um servidor proxy, e lá fica registrado normalmente todos os acessos que são feitos, e isso pode ser utilizado no caso de crimes digitais, crimes cibernéticos, para saber exatamente ou rastrear o que determinado usuário, determinada pessoa fez na internet. Então, muito cuidado quando estiverem acessando internet em locais públicos, como escolas, né, empresas, porque é possível saber o que você está acessando. E quais são os serviços que nós temos na internet? Os principais serviços da internet são para pesquisa e divulgação e comércio, que são as páginas e o comércio eletrônico, e o intercâmbio cultural e entretenimento, através do bate-papo, dos fóruns, do download e upload do arquivo, o VoIP, que é a voz sob IP, ou telefonia pela internet. Muitas empresas já usam isso como uma forma de reduzir custos, não ter mais aquela somente linha telefônica normal. O e-mail, a educação à distância, que é você fazer cursos pela internet, né, que também é chamado de e-learning. A videoconferência, que são reuniões feitas pela internet de forma um pouco similar às aulas online. E também comunidades virtuais e redes sociais. Visualização de páginas é o que é mais utilizado. E para visualizar a página, você precisa ter um navegador de internet e saber o endereço, que é a URL da página, né? Ou pesquisar, né? Usar um site de pesquisa. E os principais navegadores de internet são o Google Chrome, Mozilla Firefox, o Microsoft Edge e o Opera. Esses são alguns exemplos. Nós temos aqui um gráfico do Net Market Share indicando quais são os navegadores de internet mais populares. Isso aqui é para vocês verem que não existe somente esses que a gente mais utiliza, que é o Chrome, o Firefox. Existem outros, além do Chrome, Firefox e o Edge, que são aqui pelo gráfico os mais utilizados realmente. Nós temos o antigo Internet Explorer, ainda é utilizado, que é o antecessor do Edge. Recomendo nunca usarem um navegador antigo que não é mais mantido, porque você corre risco. Tem o Safari, Kiki, Sogou, Opera, e tem outros. Dentre esses outros, eu destaco aqui alguns como o Swing, o Conqueror, Vivaldi e o Chromium. Então, é sempre interessante utilizar outros navegadores, porque para não ficar preso a apenas um navegador. Às vezes a gente utiliza uma ferramenta, um software somente porque é o mais conhecido, é o mais utilizado, já vem instalado. Então é interessante, inclusive, ver sites, ver vídeos de internet que explicam as diversas diferenças, você testar, instalar e ver qual é o melhor para você. E também porque às vezes um site não abre um navegador, mas abre num outro. Outra coisa importante na internet são os sites ou ferramentas de busca, que são páginas de internet que catalogam diversos sites da internet e oferece o serviço de pesquisa. Você bota uma palavra-chave, uma ou mais palavras-chave, e ele vai retornar uma lista de páginas. Você pode colocar palavras-chave fora de aspas, como está aqui, ó, Receita Federal, ou entre aspas. Se você colocar uma frase inteirinha entre aspas, o buscador normalmente vai procurar uma página ou um site que tenha exatamente aquela frase ou aquele parágrafo ou aquele poema que você colocou, por exemplo. Então,
quanto melhor você souber usar as palavras-chave, melhor você vai encontrar o conteúdo. Aqui são os sites de buscas mais usados hoje. O Google aí também lidera aí o mercado mais utilizado, seguido depois pelo Bing, Baidu, Yahoo, Yandex, DuckDuckGo e outros. Dentre esses outros tem aqui a lista. Ask, Naver, Ecosia. Também é interessante sempre utilizarmos outras ferramentas para não ficarmos presos apenas em uma ferramenta, tá? Desses daqui eu já vi muita indicação do DuckDuckGo, que oferece um pouco mais de privacidade e menos indução nos conteúdos. Aqui tem um exemplo de pesquisa no Google, no site de busca. Então você coloca aqui a palavra-chave e através da palavra-chave você já recebe uma lista e você tem aqui os alvos da pesquisa que você pode mudar. A padrão é todos, ele vai trazer aqui sites, vídeos, tudo que ele encontrar sobre o que você colocar. Se você quiser somente informações do mapa, você clica em Maps. Imagens, você clica aqui em Imagens, ele vai trazer só imagens para você. Vídeos também, tem vídeos. Tem shopping, que são produtos, né, anúncios, preços de produto. Por aqui você já tem um comparativo de preço. E tem também aqui no itemzinho mais, livros e voos, tá? Além de outros serviços Google que nós veremos aqui adiante. Então, vejamos primeiramente aqui, ó, dentro dessa busca, rapidamente, eu vou fazer aqui a pesquisa, ó, e apresentar para vocês alguns recursos. Então, olha só, pesquisando Alcântara MA, é importante sempre colocar o máximo de informações que você conseguir. Não precisa colocar artigo, pronomes, né, de, por exemplo. Então, pode só Alcântara MA, porque existe Alcântara em outros lugares aí do Brasil ou talvez até do mundo. Então, ele já trouxe aqui, ó, primeiros sites que aparecem, normalmente são os sites mais relevantes ou que mais consultados, por exemplo, tá? Então, tem alguns sites sobre informações turísticas, né? Se eu quiser somente imagens de Alcântara, eu clico aqui, ó. Ele vai trazer somente imagens de Alcântara. E aí você pode aqui estar utilizando uma dessas imagens em algum trabalho, desde que cite a fonte. É sempre importante citar a fonte, porque saibam que as imagens têm direitos autorais. Então, isso aqui, por exemplo, é uma imagem do site g1.com. Aqui nós temos uma imagem do Jornal Imparcial. Então, é sempre bom citar a fonte quando você vai usar aí uma imagem. Se você clicar em Maps, aqui tem uma dica bem interessante. Ó, quando você clica em Maps, ele vai localizar aquilo que você digitou no mapa. Se for uma cidade, certamente ele vai encontrar. Se for uma empresa, um bar, um restaurante, ele também vai tentar localizar. Sendo que aí pode haver muito direcionamento errado, porque pode ser que exista em mais de um lugar do país. Mas geralmente ele usa a sua localização geográfica. O Google, né, a internet, ela sabe mais ou menos onde você está pelo seu IP. Pelo seu endereço IP, ele sabe que você está em São Luís ou em Fortaleza, né? Então ele vai trazer as coisas que ficam mais próximas de você. Então aqui no caso, ó, ele já trouxe a localização de Alcântara no mapa. Se você quiser ampliar, você usa a rodinha do mouse, ó, gira, ele vai ampliando e vai chegando mais próximo para você olhar aqui. Até você chegar a um nível. Você pode usar também aqui o mais e o menos, ó. Até você chegar a um nível que você vai ver as ruas, todas as ruas aqui da cidade, ó. Então aqui nós estamos chegando aqui na sede de Alcântara, né? E quanto mais você aproxima, mais detalhes você vai vendo aqui das ruas, as ruas principais, que aqui é o que eu chamo de anel de contorno, né? Rua do contorno, e as ruas aqui e quadras da cidade, também com nomes de alguns estabelecimentos comerciais que já foram catalogados no Google. Se você clicar bem aqui em satélite, ele muda a visualização para o modo satélite, onde você olha vegetações. Isso é interessante para, por exemplo, quem trabalha com o meio ambiente, né? Você tem uma ideia aqui de vegetação, desmatamento, apesar de não ser a ferramenta precisa para isso. Existem imagens de satélites mais adequadas, até porque essas imagens elas podem não ser atualizadas, elas nem sempre são imagens recentes. Essa aqui, por exemplo, é 2021, os dados do mapa, mas quando você vai ver detalhes mais próximos, você vai estar olhando uma imagem mais antiga, pode estar olhando uma imagem mais antiga. E aí a dica que eu deixo aqui é essa bem aqui, ó.
você pode, através do Google Maps, fazer a navegação. Ou seja, se você está usando o seu celular, você pode usar aqui o Rotas, né, para dizer como é que você vai sair. Eu quero saber como é que eu saio, por exemplo, de São Luís, né, para chegar em Alcântara. Ó, ele vai traçar para mim aqui a rota. Ó. Olha a rota que ele traçou. Aqui no caso ele está traçando a rota de ferry, né? Chega até o porto aqui, de ferry-boat, chega do outro lado ali no porto do Cujupe, pega a estrada até chegar em Alcântara, né? Se você estiver dentro de uma cidade também, é o que acontece no Uber, né? Ele traça a rota para você, como é que você faz para chegar, por exemplo, do centro de São Luís até um bairro mais afastado, ele vai traçar a rota para você. E o que é bem interessante aqui, bem divertido até, é você poder fazer um passeio virtual. Você pode fazer isso aqui no computador, arrastando o boneco amarelo para a rua que você quer olhar. Aqui, por exemplo, ó, eu vou tentar chegar aqui bem na frente do IFMA. Onde é que está aqui? Deixa eu me situar no mapa. Pronto, aqui é a Rua da Baronesa, né? Mais aqui. Pronto. Então você arrasta o boneco, ó, bem para cá, né? Para esta região aqui, ó, tá? Então, por exemplo, eu vou soltar bem aqui, ó. Pronto. Então, como eu falei para vocês, ó, aqui seria o local onde estaria o IFMA, né? Como as imagens mais próximas, elas não são, nem sempre são recentes. Essa imagem aqui é de 2012, tá bem aqui embaixo, você pode olhar, ó, 2012. Essas imagens são feitas por aquele carro da Google que vai percorrendo as cidades e registrando imagens de foto, né, em 360 graus. Então, aqui nessa época nem existia aqui o prédio do IFMA, né? Bem interessante isso aqui. Mas você pode, aqui voltando para o mapa, percorrer qualquer cidade aí do mundo, né? Então você dá um toque aqui, ó, e você vai estar em outra rua aí da cidade, ó, aqui já na rua ali da escola e do hospital, né, do posto de saúde da cidade. Então é bem interessante isso aqui, você pode fazer em qualquer cidade, tá? É muito útil para quem vai viajar para uma cidade, quer dar uma olhada antes, né, como é que é o local onde você vai ficar, onde você vai andar, tá? E é bem curioso que você obtém por aqui bastante informação, tá? Então esse aí é o Maps. Bom, além do Maps, nós temos muitos serviços no Google. Temos o Tradutor, que são os serviços para pesquisa, conhecimento e educação. Nós temos o Google Tradutor, que é muito útil para você fazer traduções, o próprio Google Chrome, que nós já mostramos, tem o Google Books, tem até alguns livros de domínio público que você encontra no Google Books, o blog, onde você pode criar blogs, né? E aqui também a parte que é muito usada hoje na educação aqui remota, né? O Google Sala de Aula, o Jamboard, tá? E aqui, esses aqui eu pelo menos não usei ainda, é o Google Coleções, você pode colocar alguns documentos, o Google Arts and Culture e o Google Earth é um aplicativo que você faz também aquela navegação ali no globo, né? Você consegue olhar diversas informações ali pelo satélite. Dentro do item Organização Pessoal e Profissional, você tem o Google Fotos, o Google Contatos, você pode cadastrar todos os seus contatos do celular pelo Google Contatos, editar, organizar a sua agenda telefônica sem usar o celular, pode fazer pelo computador. O Google Keep, que é para você colocar lembretes, como se fosse aqueles papeizinhos que colam, né? Você tem o Google Keep. O Google Agenda, para você colocar os seus compromissos, eu utilizo bastante, e aí você coloca os seus compromissos do mês, do ano inteiro, né? E aí ele já avisa para você, dá uma notificação. E os que nós vamos utilizar bastante na prática, que é o Google Documentos, o Google Planilhas e o Google Apresentações. Isso tudo dentro da parte de uso aqui para fins educacionais e profissionais, pessoal também. Na parte de comunicação, mensagem, reuniões, nós temos também várias coisas que o Google oferece, que é o e-mail, o Gmail, o Google Meet, que é muito usado aí nas nossas aulas síncronas,
o Google Chat e o Google Duo, né? O Google Chat é para bate-papo de texto, o Google Duo é para conversa de voz de duas pessoas. Não sei se pode mais, eu já utilizei só com uma pessoa, né? São duas pessoas que conversam ali com voz e vídeo, que nem chamada de vídeo no WhatsApp. Tem o YouTube Music, o Google Play Filmes e TV e o Chromecast, que são produtos e serviços da Google, alguns gratuitos, né? Outros pagos, né? O YouTube Music e o Google Play Filmes você precisa pagar ou assinar para utilizar. O Chromecast é um aparelhinho que você liga na TV e você pode ali acessar alguns serviços da Google. A TV vira ali mais ou menos uma TV Smart. Então, todos são produtos da Google. Comparadores de preço. Nós temos sites que comparam preços na internet. Preços de produtos, nós temos o Google Shop, o Buscapé, Zoom, Jacotei, Bom de Fala. Você coloca o nome do produto, ele vai dar para você o preço em várias lojas online. Se você está procurando viagem, turismo, tem sites que mostram o preço de passagem, hospedagem e aluguel de veículos. Inclusive você podendo já até fazer já alguns pacotes. É o Decolar, Kayak, 123 milhas, o Skyscanner. Tem também alguns próprios para hospedagem também, tá? Que é o Booking.com, por exemplo, e o Trivago. Mensageiros instantâneos ou comunicadores instantâneos são os aplicativos que a gente utiliza. Normalmente são aplicativos no celular, mas você pode também acessar pelo computador, né? O WhatsApp, por exemplo, tem o WhatsApp Web, e o Telegram tem um aplicativozinho que você pode utilizar ou usar no navegador também. Então, todos podem ser considerados redes sociais também, porque lá você troca informação, forma grupos, contatos, compartilha. Então a diferença é que alguns permitem você ter mensagem de texto e também áudio, né? Enviar mídia, né? Áudio, vídeo, ligação de voz, videochamada, criar grupos, e outros não, tá? E aqui os mais populares também aqui são o WhatsApp e o Telegram, sendo que ainda o WhatsApp ainda é mais utilizado, e eu creio que também por uma questão de costume, porque o Telegram tem muitos recursos a mais que o WhatsApp. Além disso tem o Skype e esses outros menos utilizados, que é o ICQ e o Miranda, que estão as telas do WhatsApp, o Telegram, o Skype. E redes sociais. As redes sociais mais usadas no Brasil são, em ordem de utilização, Facebook, YouTube, Instagram, o LinkedIn, que é uma rede profissional para você cadastrar seus atributos profissionais, o que você é formado, e muitas empresas recrutam pessoas nessa rede social. YouTube é para vídeo, Instagram mais voltado para imagem, apesar de que todas as redes sociais permitem, é claro, texto, comentários, compartilhamento, likes, né? Tem também o Pinterest, que é mais para imagem, o Twitter, que é um microblog, lá a postagem central é na forma de texto, opiniões, mas você pode também colocar imagens e vídeos, imagem, vídeo, áudio, tá? Mas ele é bastante voltado para debate de opiniões, né? TikTok e o Snapchat. Aqui tem um gráfico também do We Are Social, mostrando aqui no mundo quais são as redes sociais mais utilizadas, né? O Facebook ainda lidera, seguido do YouTube, o WhatsApp, aí alguns o FB Messenger, que aqui no Brasil não é muito usado, o Xing, o WeChat, o Instagram e alguns outros aqui para baixo. E finalmente as ameaças digitais, gente. A internet tem muita coisa boa, mas também tem riscos. A gente vai conhecer aqui então algumas ameaças e como a gente pode se proteger. Bom, primeiro os riscos e ameaças. Quais são eles? Primeiro é o vírus, que são programas maliciosos, criados normalmente Normalmente o que eles fazem? Deixam o seu computador lento, podem roubar informações, roubar senhas, né? Apagar dados. Normalmente esses outros programas que a gente vai ver aqui embaixo, eles são propagados na forma de vírus. Os hackers, crackers, lamas, freakers são pessoas que têm muito conhecimento de redes e de internet e que usam esse conhecimento para invadir ou para proteger redes. Então tem hackers que fazem coisas ruins e tem hackers, né, pessoas que trabalham para empresas para fazer a segurança da empresa. Muitos deles são jovens que
geralmente querem obter autoafirmação por conseguir ali invadir ou pichar um site, por exemplo, né? Mas a maioria deles acabam usando isso para fins ilícitos, para ganhar dinheiro, né? Para roubar informações ou roubar senhas, por exemplo. O spam são mensagens indesejadas, aquelas mensagens que chegam na sua caixa postal com propaganda, ou mesmo mensagens de WhatsApp e SMS que são de pessoas que você não conhece. Geralmente elas vêm dos cadastros que a gente faz nos serviços gratuitos. Todo cadastro que a gente faz, a gente tem que colocar o nosso e-mail. E para isso que serve, é para depois vir propaganda. Por isso que às vezes tem a perguntinha lá, você autoriza a receber propaganda? E às vezes, mesmo você não marcando, chega a propaganda. Os spyware, keyloggers e screenloggers são programas criados para espionar ou roubar senhas. Normalmente esses programas ou vêm na forma de vírus ou na forma de cavalos de Troia. Tá? O que é um cavalo de Troia? A gente vai ver ali adiante uma das formas. É um programa que você instala, você instala um programa no seu computador e sem saber dentro dele tem um programinha desse, que rouba a senha ou que espiona ali o que você faz. Tá? Então tem que ter muito cuidado quando você vai instalar um programa ou um aplicativo. Vazamento, exclusão ou sequestro de dados. Isso aí é muito comum, uma ação dos hackers. Eles conseguem invadir ou roubar a sua senha e aí o que eles fazem? Ou eles roubam os seus dados, né? Isso você já deve ter visto aí histórias de pessoas que as fotos íntimas foram parar na internet por algum motivo ou foram parar na mão de alguém e a pessoa usa como forma de extorsão. Então, olha, eu estou aqui com a tua foto, se você não me der aí tantos R$1.000, eu vou colocar na internet, eu vou publicar na internet. Às vezes a pessoa nem usou a internet para isso. Ela pegou o seu computador que você ou o seu celular que você levou para assistência, por exemplo, e obteve as fotos de lá. Mas às vezes a pessoa consegue pela internet. E muitos hackers acabam ou excluindo os dados ou sequestrando os dados. O que é sequestro de dados? O hacker usa algum artifício para codificar e bloquear todos os arquivos do seu computador ou do seu celular. E aí aparece lá uma mensagem na sua tela. Os seus dados estão sequestrados, estão bloqueados e para liberá-los você tem que depositar um dinheiro numa conta tal. Então é mais ou menos isso. Se bem que às vezes a pessoa cai na história, né, e acaba pagando e nem recebe os dados de volta. Então é uma ação também muito comum. E o uso indevido dos dados pessoais e perda de privacidade. Na internet nós estamos sempre sujeitos a ter os nossos dados, né? Todo lugar que a gente usa serviço gratuito, nós colocamos nossos dados. E esses dados podem ser usados não só para propaganda, mas também podem ser usados também para saber o nosso comportamento ou mesmo para fins ilícitos. Então, por onde vêm esses riscos, essas ameaças? Por onde elas podem vir, né? Pela rede local ou pela internet. Então, se você tiver um computador infectado na rede, ele pode propagar para outras máquinas. Por e-mail é muito comum você receber e-mails com propagandas duvidosas, né, ofertas duvidosas, tá? E e-mails falsos. Então, isso é muito comum. Sites falsos, endereços falsos ou duvidosos, programas gratuitos ou duvidosos, como eu falei, esses programas, jogos que a gente baixa, programa pirata que você baixa de sites de porta-arquivos. Então, às vezes a gente pensa que está levando vantagem, mas você vai instalar o programa e está instalando junto com ele um vírus ou um cavalo de Troia, né? Um programa que vai ali ficar vigiando tudo que você faz e roubando suas informações, suas senhas, por exemplo. Também pode se vir por pendrive, né? No caso, pendrive, HD externo, você pode ter arquivos que têm alguma dessas ameaças aí. E cadastros feitos em sites. Todo lugar que a gente faz cadastro, os nossos dados ficam lá. Como se proteger? Primeiro, se informar, observar e tomar bastante cuidado. Quanto mais a gente se informa, mais a gente fica precavido. Assim é na vida real, assim é na vida digital. Se na vida real você sabe que uma rua é perigosa, que um bairro é mais perigoso, então você já evita andar com muitas joias, né? Você toma mais cuidado, a mesma coisa na internet. Então a gente tem que se informar, saber quais são os riscos, onde é que eles ficam, onde é que eles se situam.
Segunda medida muito importante é o backup, que é a cópia dos seus arquivos importantes para um HD externo ou pendrive. Quanto mais você fizer o backup, mais seguro você vai estar, porque se os seus dados forem apagados, danificados, você tem uma cópia em outro local. Não é copiar no mesmo HD, tem que copiar para um HD ou pendrive que você não usa, não anda com ele para todo lugar. Senão não adianta. É como se fosse um cofre. Você tem que deixar num lugar seguro. Usar antivírus, que é um programa que protege contra ameaças. Usar um firewall, que é um programa que protege contra invasão. Fazer atualização do seu sistema operacional, do seu antivírus, manter sempre atualizado. Usar a criptografia, que muitos programas já utilizam sem você saber. A criptografia é a codificação das informações que trafegam na internet, de modo que mesmo que alguém intercepte, ele vai ter que decifrar, porque a informação, os números, as senhas estão codificadas. O uso de programas licenciados, não usar programa pirata. Cuidado ao instalar programa gratuito, como eu já falei, porque pode vir um programa malicioso de brinde lá dentro e você nem sabe. Usar políticas de utilização dos recursos de TI, isso é muito usado nas empresas, existem regras e punições para quem infringir essas regras, né? Como, por exemplo, não acessar determinados sites, não colocar determinados arquivos no computador. E temos hoje a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei recente que regulamenta como os nossos dados pessoais podem ser usados pelas empresas na internet e nas empresas no geral. Vamos ver aqui alguns detalhes a mais sobre o que nós vimos aí anteriormente, sobre sites falsos e o phishing. O phishing é um procedimento que normalmente ele usa uma mensagem, um e-mail falso para enganar o usuário e convencer a fazer alguma coisa que vai dar ali a senha ou um dado para o criminoso, né? Que é o cybercriminoso. Então, na primeira figura aqui, nós vemos um e-mail, como se fosse uma isca, né? Então, o cara manda um e-mail para pessoas aleatórias ou para uma lista de e-mails que ele tem, com um link lá que, por exemplo, imita o seu banco. De repente, se você cair, você vai entrar ali numa página falsa ou vai instalar um programinha ali que vai fazer alguma coisa ruim no seu computador. Site falso, que é a figura da direita aqui, é a mesma coisa, só que na forma de um site que tem toda a aparência do site verdadeiro, mas é uma réplica, por exemplo, uma réplica de um site do banco. Você vai lá, pensa que está entrando no site do seu banco, coloca a sua senha e essa senha vai para o cybercriminoso. Então, todo site falso é como se fosse isso aqui, uma porta que você vê ali, está escrito uma coisa, mas ela vai te levar para outra. Um exemplo prático eu vou mostrar para vocês aqui, ó, no meu e-mail do Yahoo. Eu guardo aqui alguns exemplos antigos, né? Eu tenho uma pastinha aqui que eu guardei algumas dessas ameaças. Então, olha só aqui um exemplo. Esse bem aqui, por exemplo, ó. Esse aqui é um e-mail que vem aqui, ó. Você olha, ele parece verdadeiro, ó. Bradesco, né? Bradesco. Aí tem aqui que a sua chave de segurança expirou. Aí tá blá blá blá. E clique aqui para atualizar a sua conta. Como é que você sabe que isso aqui é mentira? Você não clica, você deixa o cursor em cima, aqui, ó, e olha bem para cá para baixo. Ó. Se você olhar aqui embaixo na tela, você vai ver que tem goodtricks.com, não tem nada a ver com Bradesco, o nome do endereço, o nome do domínio para o qual ele vai te levar. Então, se você clicar aqui, ele não vai te levar para o Bradesco, ele vai te levar para algum outro local. Né? Um outro exemplo aqui, por exemplo, PagSeguro. Aqui está chegando aqui, olha, foi detectada uma compra com a sua conta do PagSeguro, né? Aí digamos que eu tenho PagSeguro. Olha, rapaz, olha, será que alguém comprou usando a minha conta? Será que foi clonada a minha conta? Aí está dizendo aqui, né? Clique aqui para ver detalhes. Aí você de novo olha lá para baixo, ó. Não tem nada a ver com PagSeguro. É ecom.mgsworlds. Então tá tudo errado. Tem a palavra PagSeguro, ó, mas ela não está no domínio, que é o que nós aprendemos lá atrás, ó. Como é que a gente identifica o endereço de internet? Ela está numa pasta, tá? Então, muito cuidado quando você for entrar nos links. Aqui no nosso slide tem o que eu acabei de explicar, tá? Outras formas de phishing pode ser feito também, além do e-mail que nós vimos, pode ser com QR Code falso. Muito cuidado se você for escanear QR Code. Mensagem de texto, áudio e SMS.
né? Então, mensagem de texto ou áudio, muita gente já caiu aí, né? O pessoal clona aí a conta de WhatsApp, aí manda uma mensagem dizendo que está precisando de um dinheiro emprestado, já teve até político e pessoas que caíram nesses golpes, né? Então, isso aqui é o que eu acabei de explicar, como identificar link falso, né? Que é colocando o cursor em cima e olhando lá embaixo na barra de status, lá no rodapé da tela, tá? E por último aqui nós temos o cookie. O cookie, gente, a tradução de cookie no inglês é biscoito. O cookie é um recurso usado para identificar quem é que está navegando na internet. Então são arquivos que os sites criam e gravam no seu computador, sem você perceber. Muitas vezes, hoje com a LGPD, a maioria está mostrando, quando você abre um site, procure observar. Este site utiliza cookies, né? Você autoriza tal, e você clica lá, né? Autoriza a usar todos os cookies, né? Toda a abrangência, ou você restringe. Então isso aí já é uma mudança aí. Mas basicamente o cookie não é uma coisa tão nociva, tá? Como está dizendo aqui, ó, eu sei quem você é e eu sei quem é você que está aí navegando. Para que serve o cookie, então? Para personalizar, identificar o visitante e personalizar a página de acordo com o perfil ou facilitar o transporte de dados, tá? Eles podem ter ou não tempo de validade. Então, um cookie pode ficar no seu computador o tempo todo. Então, sempre que você entrar num site, por exemplo, quando você entra aí no Google, já deve ter visto que aparece propagandas. Essas propagandas são de coisas que você já pesquisou. Isso devido aos cookies. E o cookie funciona assim: você acessa a internet, abre um site, aí o servidor vai coletar a informação e gerar um cookie. Vamos supor que esse cookie é esse número aqui, ó. É como se fosse um número, um identificador, né? Ele pega e grava no seu computador, 1, 2, 3, 4, 5, né? Aí gravado no seu computador. Quando você vai acessar de novo a internet, o navegador e alguns sites, principalmente esse site que você está utilizando aqui, ele já sabe que é você, né? Então, pela sua navegação, pelo que você comprou, ele já sabe que propaganda ele vai mostrar para você, né, o que ele vai recomendar, ou então já vem algum formulário, já vem pré-preenchido por causa do cookie que está gravado lá, tá? Então o servidor identifica você, coleta dados, que pode personalizar a sua utilização ou mostrar propaganda. Então, eu já expliquei para que são usados os cookies, que é comércio eletrônico, login, identificação das suas preferências, mas também pode ser usado por hackers para golpe. O cookie, então, como eu falei, não por si só ele é inofensivo, mas uma boa prática é você de vez em quando limpar, fazer uma limpeza, apagar os cookies ou dos sites que você sabe que você nunca acessou, ou fazer uma limpeza geral, tá? Isso é feito no navegador. Vou deixar alguns links, você pode procurar depois na internet como é que faz isso. Então, é isso, gente. Espero que com isso as dicas vocês agora estejam bem mais seguros e bem mais informados sobre como funciona a internet, quais são os serviços e os riscos que tem na internet, tá? Até a próxima aula, tá? Dúvidas, deixem lá nas nossas mensagens ou na própria sala. Até mais.